nessa noite. E hoje o dia eu passei rapidinho no dia, meditando bem sobre qual palavra, porque falar de Páscoa, eu poderia falar muito sobre a Páscoa do Antigo Testamento, que tem a ver, que está lá no livro de Êxodo, capítulo número 12, fala muito claro sobre a Páscoa, o que é ser a Páscoa realmente. E no Novo Testamento existe ali algumas referências sobre Páscoa, que eu gostaria então de estar entrando sobre uma delas. Se eu fosse estar trazendo um nome para essa mensagem de hoje, seria Não Perca a Visão. Não perca a visão é o nome da mensagem de hoje. E está tudo relacionado à Páscoa. Está tudo relacionado à ressurreição. Está tudo relacionado àquilo que Jesus fez por nós. Por que eu digo não perca a visão? Porque muitas das vezes nós estamos somente vendo o coelhinho pulando de um lado para o outro, botando ovo de chocolate, e a gente pensa que Páscoa é isso aí. E você, quando foca somente nessa coisa desse coelhinho, que tem a ver tudo com comércio e com adoração a outros deuses, não tem nada a ver com a palavra realmente importa, nós acabamos perdendo o nosso foco. E nós acabamos tirando da nossa mente o que realmente importa. O que é que realmente importa? O realmente importa é que Jesus, Ele é digno. Jesus, Ele é digno de todo louvor, de toda adoração, de todo o nosso esforço para fazermos qualquer esforço no sentido, não na força do nosso braço, de tudo aquilo que nós podemos fazer para adorar a Ele. Ele é digno de receber toda a nossa adoração. Não é o texto ainda, mas Apocalipse, capítulo número 5, João ele tem uma visão de um livro selado. E aquele livro selado, João ele começa a entrar em desespero, ele começa a chorar, porque ele via que na hora que estava cantando louvor aqui em japonês, ele é digno, o Cordeiro é digno. Eu lembrei dessa passagem de Apocalipse capítulo 5, quando João ele tem a visão de um livro com 7 selos, e ele começa a entrar em desespero, e ele começa a perceber que não havia ninguém no céu, na terra e debaixo da terra digno de abrir o livro. E ali a Bíblia diz, em Apocalipse, capítulo João, que aparece um dos anciões, um ser espiritual. Ele chega até João e ele fala: calma, João, não chore mais, porque João estava chorando. João estava chorando porque ele não conseguia entender a dimensão do poder que havia naquele selo. Porque havia naquele livro, ele estava selado com 7 selos. E aquele ancião chega até João e fala: João, há um no céu que é digno de abrir o livro, aleluia. E ele fala assim, o ancião fala: o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, ele é digno de desatar os 7 selos. E aí João, quando ele olha, o anjo mostra, ali está o leão. Quando o João ele olha para o leão, ele não vê um leão, mas ele vê um cordeiro. Aleluia. Ele vê um cordeiro. No céu a visão de Jesus é um leão. Mas nós aqui entendemos Jesus como um cordeiro. E isso é a essência da Páscoa. A essência da Páscoa é entendermos que Jesus ele veio na terra como um cordeiro, mas no céu ele é visto como um leão. Aleluia. A segunda volta de Jesus, a primeira ele veio como cordeiro para pagar um preço pelos nossos pecados, para mim, um preço pelos nossos pecados, meus e os seus. Então ele veio como um cordeiro, mas a segunda vez que Jesus voltar, ele vai vir como o leão da tribo de Judá. Aleluia. Não perca a visão com coisas que o mundo tem a nos oferecer. Não perca a visão, não tira seu foco, não tira sua prioridade com coisas fantasiosas que o mundo tem a nos oferecer. O que realmente importa, o que foi entoado nos louvores hoje aqui: digno é o cordeiro de receber toda a adoração. Aleluia. Vamos então partir para a palavra? Aleluia. Falar de Jesus, de cordeiro, vai ser difícil e fácil para mim ao mesmo tempo. Fácil porque é um tema que eu gosto de falar, e vai ser difícil para mim me controlar para poder falar, e ainda bem que o Ticho está aqui perto. Amém? Vamos então para a palavra de hoje, queridos. Abra comigo no livro de João, João capítulo número 20, verso de número 11 em diante. Aleluia. O cordeiro ele tem tudo a ver com isso aqui, tá? João capítulo de número 20, verso de número 11 em diante. Nós vamos ver a Bíblia nos evangelhos, nos 4 evangelhos, cita
a ressurreição de Jesus. Poderia pegar algumas outras referências, mas quando se fala de ressurreição de Jesus, essa aqui é dos que mais me impacta essa questão aqui. Vamos ver então, continuando comigo na leitura, eu creio que está igual a minha, eu vou ler aqui. Jesus aparece a Maria Madalena, amém? Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, entrada no túmulo, chorava. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? Aleluia. Mulher, por que choras? E ela respondeu: porque levaram o meu Senhor e eu não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não o reconheceu. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas ela não reconheceu que era Jesus. Verso número 15. Jesus perguntou-lhes: mulher, por que choras? A quem procura? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me aonde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus a Maria. Aleluia. Disse Jesus: Maria. Aleluia. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Raboni, que quer dizer mestre, meu bom mestre. Aleluia. Que interessante essa passagem, né? Nós estamos falando sobre Páscoa, e nesse texto de João, capítulo número 20, conta a história de 3 personagens, conta a história de Pedro, conta a história do autor do livro, João, e conta a história de Maria Madalena. Veja bem que Jesus, quando esteve com esse pessoal, ele esteve em carne e osso durante 3 anos. E durante 3 anos eles não entendiam o que Jesus, quando Jesus falava: é necessário que eu pereça, é necessário que eu morra. E eles entravam em conflito com eles mesmos e falavam: não, olha, vocês lembram da vez que Pedro ele falou: não, Jesus, para com essa história, para com esse tipo de conversa, de falar que você vai morrer, a gente não quer que você morra. Eles não entendiam a essência, a necessidade de que Jesus ele veio com um propósito nessa terra. Qual que foi o propósito de Jesus quando ele veio nessa terra? Ele veio cumprir um objetivo, e o objetivo de Jesus, ele veio para morrer. O principal objetivo de Jesus foi que ele precisava morrer. Morrer por quem? Morrer por mim e por você. Nós não somos merecedores da cruz. Na verdade, nós éramos merecedores da cruz. Mas Jesus, ele tomou o nosso lugar. Jesus, ele se fez carne, ele habitou entre nós. E ele habitando entre nós, ele veio com um objetivo. O objetivo de morrer na cruz. Por que ele precisava morrer? Por que Jesus precisava morrer na cruz do Calvário? Aleluia. Vai ser difícil para mim não chorar. Porque ele é o Cordeiro Pascual. Vocês lembram do livro de Êxodo, capítulo de número 12? Vamos ver Êxodo, capítulo de número 12. Deixa eu achar aqui. Verso de número 21. Êxodo 12, verso de número 21. Êxodo, capítulo de número 12. Todo o capítulo 12 ele vai falar sobre a origem e a importância da Páscoa. Veja bem, Maria, ela não entendia por que Jesus tinha que vir morrer. João não entendia por que Jesus tinha que morrer. Pedro não entendia por que Jesus tinha que morrer. Porque o que faltava na vida deles? O que é que faltava na mente deles para eles terem um entendimento que Jesus ele veio com o objetivo de morrer? Faltava uma coisa da qual quem está fazendo maturidade conosco já sabe o que é. Quem está passando no curso, nós damos o curso de maturidade na quinta-feira. Faltava algo, faltava uma revelação na vida de Maria Madalena. Faltava uma revelação na vida de Pedro. Faltava uma revelação na vida de João. Que Jesus ele veio morrer porque ele era o Cordeiro
pascual que tira o pecado do mundo. Aleluia. Êxodo, todo o livro de Êxodo vai falar sobre isso. Se eu entrar no livro de Êxodo, a gente vai passar do horário. Então eu só escolhi esse versículo aqui, Êxodo, capítulo de número 12, verso de número 21. Está escrito assim: chamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel, e lhes disse: escolhei e tomai cordeiro segundo as vossas famílias, e imolai, e matai o cordeiro, matai a Páscoa. O cordeiro precisava ser morto. O cordeiro ele precisava ser morto. Ele não podia não podia deixar de matar aquele cordeiro, porque quando estava para acontecer isso aqui, seria a 10ª praga no Egito. Nós sabemos que Deus usou Moisés, levou ali Moisés para o Egito. Moisés, quando está no Egito, ele executa 9 pragas sob a direção de Deus. Deus usa Moisés, ele executa 9 pragas. A 10ª praga, Deus dá a direção a Moisés e fala: Moisés, faz o seguinte, reúne o povo, escolhe por cada família um cordeiro. Aleluia. Um cordeiro por família. E acontecerá que cada família, se ela for uma família pequena, ou se ela for uma família grande, tem que conhecer uma família pequena, traz eles para perto. Mas é importante que todos estejam comendo desse cordeiro. É importante que todos matem um cordeiro. Por quê? Porque o sangue desse cordeiro, ele vai ser uma referência para a 10ª praga não vir sobre o povo que está no Egito. Sobre o meu povo que é de Israel não está no Egito. Meu povo de Israel que está no Egito, a 10ª praga ela não virá se o sangue desse animal ele for colocado nas portas. Vamos ver isso, verso número 22. Tomai isso é como se fosse um isopor. Tomai um molho de ísopo, molhai no sangue que estiver na bacia, e marcai a verga da porta de suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã. Será que Pedro não sabia disso? Será que João não sabia disso? Será que Maria Madalena, ela não sabia dessa história? Por que eles não conseguiam fazer uma correlação de Jesus com esse cordeiro pascual? Porque faltava na vida deles uma revelação. Quem traz a revelação é a palavra. Quando nós começamos a ter entendimento da palavra rema, do poder da palavra, quando ela é revelada, nós começamos a ser transformados. Não é o pastor que vai fazer alguma coisa, não é a pastora, mas quanto mais você contempla a palavra do Senhor, quanto mais você foca na palavra, a Bíblia diz que você contemplando a glória do Senhor, você vai sendo transformado de glória em glória. Eles sabiam dessa história. Eles sabiam que era necessário cada pessoa matar um cordeiro, colocar o sangue daquele cordeiro nas portas. E aconteceria que quando Deus viesse executar a 10ª praga, alguém sabe o que era a 10ª praga? A 10ª praga iria vir sobre a nação do Egito, que Deus ele iria entrar na casa que não tivesse a marca, mas nós temos a marca, amém? A casa que não tivesse a marca, Deus iria entrar e iria levar, iria matar o primogênito. Não seria nem Deus, era um anjo da morte, um destruidor. A Bíblia fala de um anjo chamado destruidor. Ele iria entrar numa casa, iria pegar o primogênito da família, sendo pessoa até animal. Se tivesse até animal, o primeiro que nasceu iria embora, porque o anjo da morte iria entrar nesse lugar. Mas aconteceria que à meia-noite, quando esse anjo fosse liberto, quando ele viesse sobre o Egito, na casa que tivesse visto o sangue do cordeiro, o cordeiro que foi morto, a Bíblia diz que ele não iria entrar nesse lugar. Continue aí, vamos ver. Verso de número 23. Porque o Senhor passará por ferir os egípcios, quando vir, porém, o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta, e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Ou seja, o sangue dava livramento para as famílias. O cordeiro imolado dava livramento para a família. Aleluia. A partir daí, lá, isso aqui ainda não tinha sido passado a lei no capítulo 20 de Êxodo.
começa Deus a estar passando as diretrizes da lei para o povo, e ali ele põe uma lei, a lei acerca do holocausto, a lei acerca do inocente, a lei acerca do sacerdote. Ele começa a pôr um monte de lei. Então aconteceria que quando o cordeiro ele fosse morto, o sangue dele iria fazer com que o anjo da morte não entrasse naquela família que tinha o sangue. Sabia que você tem o sangue? Não estou falando do seu sangue vermelho, mas há um sangue espiritual sobre a sua vida. O dia que você aceitou Jesus, levantou a mão para o Senhor Jesus e falou: Senhor, eu te aceito. Ele veio e marcou você com o sangue dele. E quando você é marcado pelo sangue dele, Satanás ele tenta até chegar em você, mas ele não consegue, porque ele não vê só você. Ele pode até ver as suas falhas, mas ele vê também que na sua vida está o sangue. Quando tem o sangue na sua vida, o inimigo não pode te tocar. Aleluia. Você tem consciência disso? Isso simboliza a importância que nós estamos falando na noite de hoje sobre o cordeiro. Então Maria ela fica desesperada. Ela fala: por que morreu meu Senhor? Por que ele morreu? O texto que a gente leu viu que ela chegou no sepulcro chorando, estava indignada, chorando muito, e ela viu aquela situação, e ela estava preocupada com um objetivo. Qual que era o objetivo que ela queria? Ela estava preocupada com uma coisa: onde é que colocaram o corpo do meu Senhor? Aleluia! Onde é que está o meu? Onde vocês colocaram? Presta atenção, Maria ela não deu bola para anjo. Maria Madalena ela se deparou naquela situação. Ela entrou no sepulcro, ela entrou no local ali, e ela viu que havia 2 seres espirituais. E ela viu que estava vazio ali. Mas ela falou: qual que foi a pergunta de Maria? A pergunta de Maria foi: aonde vocês colocaram o corpo? Maria estava sem visão. Aleluia. Faltava na vida de Maria uma revelação para abrir os olhos dela. Muitas das vezes nós precisamos de revelação para abrir os nossos olhos também. Porque a preocupação de Maria era um só: aonde que está o corpo? Porque eu quero cuidar do corpo. Aleluia. Aonde vocês colocaram o corpo? Que eu quero cuidar do corpo do meu Senhor. Não era assim? A narrativa não é essa? Vamos voltar lá, Eric, para ver se a gente acha. Verso de número 12. E viu os João 20, tá? João 20, 12. João capítulo 20, verso número 12 diz: e viu 2 anjos vestidos de branco sentados, onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e o outro aos pés. Então lhes perguntaram: mulher, por que tu choras? Por que tu choras, mulher? E ela estava ali focada somente em uma coisa. Aquilo que ela estava procurando era o corpo do seu Senhor. E ela por ela estar focada nisso aí, ela tinha perdido a visão. Ela tinha perdido a visão, porque aconteceu o que aconteceu na sequência? Verso de número 14. Tendo visto isso, voltou-se para trás, e ela viu Jesus em pé. Mas ela não reconheceu que era Jesus. Faltou revelação na vida de Maria. Tudo que nós viemos a fazer, querido, não faça de imediato. Busque uma revelação de Deus. Busque uma revelação da parte de Deus para o problema que você está passando. Busque uma revelação, uma palavra rema da parte do Senhor em alguma área da sua vida, algo que você esteja passando por um problema. Na situação de Maria aqui, ela estava focada, sabe com o quê? Com um corpo. E o corpo que tinha na cabeça dela era um corpo, como que era o corpo que ela estava procurando? Era um corpo morto. Eita Deus, hein? Maria estava na cabeça dela, a prioridade de Maria era que ela estava buscando um corpo morto, mas a prioridade que nós temos que ter não é focar no corpo morto. Quando eu começo a focar no corpo morto, eu começo a tentar fazer as coisas como? Na força do meu braço. Se eu tento fazer as coisas na igreja, se eu foco na igreja e eu tento fazer as coisas na igreja, movido pela força do meu braço, só vai gerar 3 coisas na nossa vida. Pegaram isso aí? Quando a gente está focado no corpo morto, como Maria estava,
isso pode tirar o nosso foco. A prioridade passa a ser outra e a gente não reconhece quando o corpo verdadeiro aparece. Estou falando de Páscoa. Isso é a Páscoa. Maria, ela era uma judia, junto com João e Pedro. Eles eram judeus, ele entendia tudo que estava escrito em Êxodo capítulo 12, toda a narrativa. No final do texto de Êxodo capítulo número 12, fala que aquilo ali era um rito, era uma celebração que tinha que acontecer constantemente para que, quando os filhos perguntassem que rito é esse que está acontecendo, isso é o sacrifício da Páscoa que nos salvou, então isso tinha que ser passado de geração em geração. Maria, João e Pedro, eles tinham esse entendimento, mas não basta ter somente o entendimento. Não basta ter somente o entendimento na lei, o entendimento na cabeça. Não basta ter somente o Logos. O que é o Logos? Logos é a letra, é a palavra. Precisamos ter o entendimento do Rema. O que é o Rema? É meditar na palavra. Por que vocês acham que tem célula que repete o que eu estou dizendo aqui? Vocês têm que remoer, tem que como que é a vaca fica fazendo? Ruminando. Tem que ruminar nisso que está sendo falado, porque isso vai gerar uma revelação na sua vida, que é algo individual. A experiência que você for ter com essa palavra é diferente da experiência que outra pessoa for ter. Mas isso só vai acontecer através de uma revelação. Então o desejo, o propósito de Maria era cuidar de um corpo morto. Quando nós paramos para cuidar de um corpo morto, só vai gerar cansaço, fadiga e desânimo. Já pararam para pensar? A Suza, cadê a Maíra? A Maíra dormiu lá em casa, ela viu a correria que é quando chega o final de semana. E olha que ela pegou só o sábado, pra gente começa na quinta-feira. Eu falo que tem só segunda e terça de folga. Segunda e terça de folga já. Mas a correria nossa começa desde a quinta-feira. Então a gente tem que deixar tudo certinho. Por que a gente faz isso? Porque nós tivemos uma revelação do corpo, uma revelação da palavra. Nós não estamos servindo um corpo morto. O desejo de Maria era cuidar de um corpo morto. Se eu viesse, a Suza viesse para cuidar de um corpo morto, iria gerar em mim, nela, ou em muitos de vocês, somente cansaço. Por quê? Porque nós estaríamos fazendo força por algo que já foi morto. Mas aí, quando nós focamos nessa prioridade, colocamos essa prioridade, eu vou focar nisso aqui, eu vou começar a fazer as coisas na força do meu braço. Se eu começar a fazer as coisas na força do meu braço, eu vou estar colocando na minha vida justiça própria. E aí, quando eu coloco justiça própria na minha vida, eu começo a falar para Deus assim: Deus, eu fiz isso, então eu sou merecedor da graça do Senhor. Parar para pensar, a gente se colocar diante de Deus e falar: Deus, eu servi ao Senhor na força do meu braço, executando, acordando todo dia de manhã, tudo isso na força do meu braço. Então, Senhor, eu sou merecedor da bênção do Senhor. Maria estava assim, perdeu a visão. Tanto é que Jesus aparece para ela, ela olha para Jesus e ela não reconhece um corpo vivo. Porque o objetivo dela era cuidar de um corpo morto. Não cuide de um corpo vivo, não cuide de um corpo morto, mas cuide de um corpo vivo. Jesus, ele fez isso por nós. Sabe quem que teve essa revelação? Eu acho muito sugoi a palavra de Deus. De todos esses que andaram com Jesus, os discípulos, os 12, Maria que andou com Jesus, sabe quem é que teve a primeira revelação que Jesus ele era o Cordeiro de Deus? Um homem que ele não se falava que ele era merecedor de nada. Um homem que ele dizia: quem é você? Você é Elias? Você é algum dos profetas? Quem é você? Ele falava: eu sou apenas uma voz. Aleluia. Quando esse que se dizia que era apenas uma voz, o nome dele é João Batista, quando ele vê Jesus se aproximando dele, ele olha para Jesus e fala: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. João Batista tinha a revelação de quem era realmente Jesus. João Batista sabia que Jesus ele era o Cordeiro Pascual que veio com um propósito. Qual é o propósito que Jesus veio fazer na terra? Morrer por mim e por você. Por quê? Porque nós não éramos merecedores. Na verdade, o inferno era o nosso lugar. Na verdade, o Satanás ele estava feliz porque ele já tinha
tinha, através do erro de Adão, ele tinha nos conquistado. Então o que esperava eu e você realmente com justiça era o inferno. Mas Jesus, ele se fez carne. Entre nós ele habitou. Foi obediente até a morte, morte de cruz. O preço que estava nas nossas vidas, ele pagou com a morte dele. Da mesma forma que o povo, quando teve que sair do Egito, eles tinham que matar um cordeiro. Jesus, ele se tornou cordeiro, ele subiu àquele lugar, ele pegou a via cruz, foi moído através de chicotadas. Colocaram uma cruz que era de Barrabás sobre ele, e ele não reclamou. Por quê? Porque ele era ovelha. Aleluia. Bode reclama de tudo. Bode ser. Eu vi uma vez o historiador falando que quando era para sacrificar o cordeiro, ele era o animal mais manso para ser sacrificado. Quando ele ia subir a rampa para ser degolado, a ovelha não tinha reação nenhuma. Mas quando era o bode era terrível. O bode somente dava coisa, queria morder quem estava perto, queria morder o sacerdote. E Jesus, ele poderia ser um bode ou ele tinha que ser um cordeiro? A Bíblia diz que ele veio como um cordeiro, não reclamou. Os algozes que chicoteavam as pessoas, era normal. Aquelas pessoas, os romanos, quando iam crucificar alguém, quando passavam pelo mesmo processo que Jesus passou, o primeiro estágio ali, que era o estágio dos chicotes, era normal a pessoa que estava sendo massacrada ali, era normal a pessoa começar a blasfemar, era normal a pessoa xingar, era normal a pessoa amaldiçoar os romanos. Mas quando foi o cordeiro ficou quieto. Quando foi o cordeiro, cada chicotada que ele sentia, cada chicotada que ele levava, ele não amaldiçoava ninguém. Aleluia, Jesus. Nós nunca recebemos nenhuma daquela. Nunca recebemos nenhuma chicotada daquela que Jesus levou. E muitas vezes, por menos, a nossa boca está servindo só para coisa ruim. Jesus, ele não reaçou, não teve reação de bode, mas ele pegou tudo aquilo ali, depois de moído de um lado para o outro. Quem lembra da paixão de Cristo? Se não assistiram, assistam essa parte. Os soldados romanos batem ele de um lado, viram ele depois para o outro lado e começam a amanhar ele. A ponta do chicote tinha pedaços de chumbo e de osso. Cada chicotada vinha, sabe o quê? Daqui a pouco nós vamos cear. Esse pão, futuramente, daqui a pouquinho, vai simbolizar aqueles pedaços de carne que foram tirados. Por que um homem faz isso? E é impossível falar de ceia. É impossível falar de todo esse sofrimento e ficar com o olho seco. É impossível. Porque nós não queríamos, eu não queria. Eu via um crente vindo na minha direção e eu passava para o outro lado, tirava onda com meus irmãos. Meus irmãos aceitaram Jesus primeiro que eu. Eu tirava onda, eu estava xingando, esculhambava eles. Mas Jesus, ele teve misericórdia de mim e de você. Ele nos amou de uma maneira tão grandiosa. João capítulo 3, verso número 16, diz o quê? Porquanto ele amou o mundo como? De uma tal maneira que ele emprestou o seu filho, não é isso? Ele emprestou o filho dele para que o filho dele morresse. O texto diz que ele deu. Se vocês fossem depender de mim para dar o meu filho ou o meu neto, vocês estavam em maus lençóis. Ele não ia dar. Mas ele deu, porque ele veio com um objetivo, o objetivo de morrer na cruz. Maria, quando ela está ali olhando para Jesus, ela não entende, ela pensa que Jesus é o jardineiro, porque faltava na vida dela o quê? Revelação, porque ela estava procurando um corpo morto, e o corpo vivo estava atrás dela, e o corpo vivo vem e fala o quê para Maria? Olha, Maria, você perdeu o foco já, Maria. Sabe, eu acho muito interessante
The Chosen, a primeira temporada, capítulo, terceiro episódio, que a Maria, ela está possessa, né? Acho que é o primeiro, é o terceiro? Acho que é o primeiro, né? O primeiro capítulo, de The Chosen. Ela conta a história de Maria. Maria, ela está ali possuída de espíritos. No começo ali, chega o sacerdote lá, o Nicodemos, né? E ele faz uma oração toda debaixo da lei, né? E ali não consegue expulsar. Aí Maria, quando está livre, ela acorda de manhã, ela vai para o bar, ela vai beber alguma coisa, e ela fala, hoje eu vou dar um fim nisso aqui. Aleluia. Hoje de hoje não passa, eu vou pular da ponte, eu vou entrar na frente de algum carro, eu vou deixar que algum boi me mate. E ela fala, vou fazer isso. E quando ela toma essa decisão, ela está ali bebendo no bar ali, aí Jesus põe a mão sobre ela, põe a mão na mão dela, não é isso? E ali ela sai, ela fica assustada com Jesus, e ali na hora que ela está saindo, Jesus vem e fala para ela, como? Maria, aleluia. Maria quando perde a visão, Maria quando está desfocada atrás de um corpo morto, Jesus, para despertar ela, Jesus vem e fala, como? Maria, aleluia. Maria lembrou quem falou o nome dela quando ela estava possessa. Maria lembrou quem era aquela voz que chamou pelo nome. Aleluia. Você parou para imaginar que existem mais de 6, 7 bilhões de pessoas no mundo e Ele conhece o seu nome? Ele não confunde. Se todo o planeta Terra gritasse em um único momento, vamos agora, nesse exato segundo, todo ser humano do planeta Terra gritar, iria ser um grito bem alto, né? Mas Deus, Ele não iria confundir a sua voz. Por quê? Porque Ele te conhece pelo nome. Aleluia. Ele sabe quem você é, Ele conhece a sua história. Ele sabe por que você está aqui, para onde você vai, o que você já fez de certo, o que você já fez de errado. Ele conhece você pelo nome, da mesma forma que Ele conhecia Maria. E quando Ele falou Maria, o que Maria fez? É o meu mestre. Raboni, mestre, meu mestre. Ela entendeu a voz do pastor. Jesus ali é pastor e é ovelha. A ovelha ali, Maria, ela já foi para o papel de ovelha, já entendeu. Eu conheço essa voz. Essa voz é a voz do meu mestre. Essa voz é a voz daquele que me tirou quando eu estava presa com demônios. Maria entendeu quem era aquele que estava chamando ela. Você nessa noite, você veio aqui com esse objetivo que você entenda. O meu desejo é que você possa sair daqui hoje entendendo que muitas das vezes nós estamos focados em algo que tira a nossa visão, como Maria estava. E muitas das vezes nós precisamos ouvir uma voz do Senhor. Muitas das vezes precisamos de uma revelação de Deus. E quando nós temos uma revelação, como Maria teve, quando Maria teve aquela revelação, quando Jesus olhou para ela e disse Maria, ela lembrou quem estava chamando ela. Ela lembrou que Ele era o Cordeiro Pascual, que precisava ter passado por aquilo ali. Ela se entendeu que aquilo que ela não entendia no começo do texto, por que Ele morreu? Por que Ele morreu? Pedro entendeu que depois que Ele ressuscitou, ele entendeu, a revelação veio até eles, e eles tiveram o entendimento que precisou Ele morrer, para que nós fôssemos salvos, não somente os judeus, mas todos nós também. Então hoje nós vamos, a partir de agora, nesse momento, eu quero convidar você que é batizado nas águas, você que já foi batizado nas águas, esteja celebrando juntamente conosco desse momento que é único, é um momento especial, é um momento da qual nós não podemos deixar passar de qualquer forma, mas é um momento da qual aqui nós vamos estar orando por esses elementos, que é o pão e o suco de uva. Na verdade é um pão e um suco de uva, meus irmãos, não tem nada demais. Mas isso aqui no mundo espiritual simboliza coisas fortes. No mundo espiritual isso aqui vai simbolizar o corpo. Não que a gente vai estar comendo a carne em si, mas isso aqui a partir de agora vai simbolizar o corpo e o sangue do Cordeiro que foi morto por nós. Foi morto por amor de mim e foi morto por amor de você. Porque Deus, Ele nos amou de uma tal maneira que Ele deu o Filho dele. E o Filho dele veio como um cordeiro com um objetivo, o objetivo de morrer por nós.
Senhor Jesus, aqui está esse pão, aqui está o suco de uva, Senhor. Nesse exato momento, Senhor, esses elementos simbolizam aquilo que o Senhor fez ali na cruz do Calvário por nós. O Senhor pagou um preço, Senhor, da qual nós merecíamos, Senhor. Senhor, no nome do Senhor Jesus, que no momento que nós estivermos aqui, trazendo em nós, Senhor, fazendo parte disso aí, vamos estar com aquilo que está escrito na Tua Palavra em 1 Coríntios, capítulo número 11, verso número 23, que nós vamos estar fazendo isso, em memória de Ti, Senhor. Senhor, que nesse momento, Senhor, Você possa estar vindo sobre as nossas vidas, nos dá entendimento, Senhor. Que nós possamos estar focados somente em Ti, Senhor. Que não seja coisas, Senhor, que venham nos tirar do propósito, do objetivo, Senhor, que é estar louvando, Senhor, rendendo a Ti adoração, Jesus. Que nós não possamos ficar olhando em outras coisas e nós possamos perder a visão como Maria perdeu, Senhor. Mas que nós possamos estar com o coração voltados para Ti, Senhor. Com o coração voltado para aquilo que o Senhor tem para falar, Senhor. E nós entendemos que da mesma forma que o Senhor chamou Maria, o Senhor também pode vir nos chamar. E o Senhor vai nos chamar, porque o Senhor nos ama de uma maneira sobrenatural. Amém, queridos? Quem é batizado nas águas, né? Pode estar servindo. Nós vamos estar adorando o Senhor. E nesse momento vamos estar adorando. Aleluia. Aleluia. Pecado.
Velho Testamento, para eles trazerem a memória, a Páscoa, eles faziam sacrifícios do cordeiro. O cordeiro ele tinha que morrer para purificar o pecador. Jesus ele veio como cordeiro e a morte dele serviu para todos nós. Sabe o que é melhor? O cordeiro não permaneceu morto. Aleluia. Aleluia. O cordeiro ele ressuscitou no terceiro dia. Então a morte de Jesus na cruz, o cordeiro que foi morto na cruz, nos livra de todo pecado, nos livra de toda condenação. O sangue que tinha que ser posto nas portas das casas no Egito, hoje é posto sobre as nossas vidas pelo único sacrifício. A Bíblia fala que existiram dois Adão. O primeiro Adão foi aquele que trouxe o pecado para nossas vidas. A Bíblia fala do segundo Adão, que através dele veio a salvação para todos nós. Amém, queridos? Aleluia. Vamos estar orando então. Antes de orar, eu gostaria de estar lendo aqui referente à ceia. 1 Coríntios, capítulo número 11, verso de número 23, diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, presta atenção nisso aqui, ó, ele sabia que ia ser traído, ele sabia. Na noite em que foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: fazer isto, separa Judas. Vamos fazer só nós aqui, mas Judas não. Mas o texto diz: isso é meu corpo que é dado por vós. Colocou Judas na equação. Não teve contenda com Judas. Ele falou: Judas, até você vai participar. Eu sei qual é o desejo do teu coração. Você vai me trair, mas mesmo assim, ele olhou para Judas e ele falou: vamos cear juntos. E tendo dado graça, e disse: isso é meu corpo que é dado por vós. Fazer isso em memória de mim. Todos juntos podemos pegar esse pão que agora simboliza o corpo do Cordeiro Pascual, que foi morto por nós. Todos juntos podemos comer o pão. Amém, Jesus? Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Jesus. Aleluia. Obrigado, Jesus, por esse momento, Jesus. Obrigado, Senhor. Aquele louvor que diz: o Cordeiro é digno. Uma parte dele que o compositor ele fala: obrigado pelos cravos na cruz. Obrigado pelos cravos nas mãos, pelos cravos nos pés. Obrigado, Senhor, porque o Senhor pagou um preço por mim, por cada um de nós. Por isso, digno é o Cordeiro. Digno é o Cordeiro. Aleluia. Continuando a narração do texto 25. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança. Aleluia. Esse cálice é o Novo Testamento, é a nova aliança, aliança de um Cordeiro que morreu por uma morte de todos os outros, uma morte única que nos livra de toda iniquidade. Esse sangue é a nova aliança, esse cálice é a nova aliança, no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Amém? Todos juntos podemos tomar o suco que simboliza o sangue. Aleluia. Aleluia, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo teu sacrifício ali, Jesus. Podemos dizer: digno é o Cordeiro que foi morto e venceu. Aleluia. Você pode se alegrar em Jesus. Aleluia. Você pode alegrar em Jesus, que Ele pagou o preço pelas nossas vidas. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Sempre exaltado.
espiritual. O cordeiro que João Batista dizia: esse é o cordeiro que veio para tirar o pecado do mundo. O cordeiro ressuscitou, amém, querido? Já para encerrar, antes de encerrar, eu gostaria de estar convidando os irmãos para um momento de adoração que faz parte do culto, que é o momento da oferta. Vocês viram que hoje, né, eu deixei para o final, porque eu não queria que o momento da oferta viesse quebrar aquela parte do louvor, da qual foi tão intensa. E a partir de hoje eu creio que nós vamos estar fazendo dessa forma. Nós vamos estar começando a ofertar, dizimar no final do culto. Os meninos vão estar passando aí, ou vocês venham até eles e estejam ofertando, amém, queridos? Aleluia. Enquanto isso, nós vamos nos adorar mais uma vez. Aleluia. Aleluia, amém, irmãos. Gostoso estar também. Vamos começar a cantarmos. Sábado passado a gente ficou até 00:30 aqui. E aí a gente começou com um louvor aqui na frente, a gente começou a pular aqui. Foi uma maravilha, amém? Vamos começar a fazer isso. Amém? Vamos estar orando pelas ofertas. E na sequência já ora e já encerra. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por cada pessoa que ofertou, cada pessoa que dizimou, Senhor. Que o Senhor possa estar suprindo cada necessidade na vida deles, Senhor. Que o Senhor possa estar abençoando de uma maneira sobrenatural. A também quem não pôde, Senhor, da mesma forma. Que o Senhor possa estar abençoando da mesma forma também, Senhor. Por isso eu quero te agradecer pelo culto de hoje. Obrigado, Senhor, por esse momento. Obrigado, Senhor, porque nós aprendemos hoje a importância da ceia, Senhor. Nós aprendemos aqui, através da Tua palavra, que é viva e eficaz, que nós não podemos perder a visão, Senhor. O nosso foco deve estar no corpo vivo, que é o Senhor. Porque o Senhor, como Cordeiro Pascual, morreu, pagou o preço por nós, mas ressuscitou ao terceiro dia, Senhor. Por isso nós só queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito, aquilo que o Senhor está fazendo, em nome do Senhor Jesus. Amém. E que o amor do Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus e a comunhão com o Espírito Santo seja com todos. A igreja diz: Amém. Glória a Deus, irmãos. Lá fora eu acho que tem